Vamos estar chamando agora o pastor Marcos Fideli, ele nos trará a palavra hoje. Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar pelo nosso pastor. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, neste momento na Tua presença, eu quero Te entregar o Seu Filho, Pai, agora nas Tuas mãos, Senhor. Pai, ajuda o Teu Filho, Senhor, que ele possa ser orientado, capacitado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha ser pregada, Senhor, que venha ser dia de salvação, de libertação, de cura dentro do Teu lar. Em nome de Jesus, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez estamos aqui. Glória a Deus. Muito feliz por estar junto com os irmãos. Vamos estar abrindo a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Quero falar sobre fé, irmão. Tem coisa que às vezes vem de encontro à nossa vida, que traz apreensão, traz insegurança, né? E às vezes a gente fica até... A gente mesmo questiona, Senhor, será que eu estou com falta de fé? Não, irmão, porque o ser humano é muito suscetível a tremecer um pouquinho na hora da dificuldade, quando recebe uma notícia ruim, né? Quando vem uma notícia de alguma coisa que saiu do controle. O ser humano ele tende muito a ficar apreensivo e sem saber muitas vezes até como reagir diante das circunstâncias. Mas uma pitadinha de fé pode fazer toda a diferença para que a gente possa ver o agir de Deus. A Bíblia nos mostra vários exemplos, né, de fé em que homens de Deus, mulheres de Deus enfrentaram problemas e dificuldades e venceram através da fé. Versículo de número 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, é um recompensador daqueles que o buscam. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, porque a palavra dele já é abençoada, né? A palavra que nós estamos lendo aqui, estamos dissecando, é a fidedigna palavra de Deus, ou seja, é uma palavra digna de toda aceitação. Uma palavra que nos trouxe um suporte que nós temos para permanecer de pé na presença do Senhor. E como eu disse aqui, hoje nós estamos no culto de ação de graça e expressamos fé em Deus, né? Para que o Senhor transforme as bênçãos dele de forma poderosa sobre a vida da nossa irmã, que aniversariou por esses dias e comemora no dia de hoje. É um dia de celebração, um dia de cultuar a Deus. E o Deus que nós servimos, ele não é um Deus palpável, um Deus visível. Mas a fé que foi gerada em nosso coração nos dá convicção, nos dá certeza de que Ele está aqui, amém? O Senhor está aqui porque nós cremos nisso. O que é que Jesus Cristo falou um dia? Se houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Isso é uma questão de fé. Tem pessoas que por não verem a Deus, por não conseguir alcançá-lo, né? Palpá-lo fisicamente, acham que Ele não existe. Uns se denominam até ateus, crendo até que Deus não existe. Mas somente quem teve uma experiência com Deus sabe o quanto Ele é real, o quanto Ele é verdadeiro e o quanto Ele é presente num momento como esse. Deus tem satisfação em estar num momento como esse aqui. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nesta congregação tem pessoas com um coração cheio de fé, a ponto de agradá-lo. Porque o texto que nós lemos aqui diz que sem fé é impossível, não há possibilidade. Não há condição de agradar a Deus se não houver fé. Então Deus chama a sua atenção nessa noite. Não importa o que você tem passado, as desmotivações que você tem vivido na sua vida, se você gerar fé no seu coração em Deus, acredite, o Senhor, Ele trará a você a convicção de que independente do que você esteja passando, você será vitorioso, você será bem-sucedido. O Senhor há de abençoar poderosamente você e sua família dentro da necessidade que você está vivendo, porque Ele é fiel, amém? Fé quer dizer confiança, crença, é dar credibilidade ao Criador, né? A ponto de saber que Ele pode fazer milagre acontecer na nossa vida. E a base bíblica para a fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Que a fé é um firme fundamento, ou seja, é algo concreto, né?
Firme fundamento das coisas que não se veem, né? Mas a certeza das que se esperam. Você crê que Deus pode fazer algo que você ainda não viu acontecer. Mas a fé que foi gerada no teu coração diz para você que o milagre vai acontecer. Por quê? Porque Deus, ele opera através da fé. Né? Se você olhar os meios possíveis, você não consegue enxergar a bênção de Deus. Mas quando você olha com os olhos da fé, você entende que o Senhor ele pode e quer operar milagre na vida daqueles que nele confiam. Amém? Você quer um exemplo disso? A palavra de Deus diz que uma vez, uma certa mulher, ela vinha passando com fluxo de sangue. E essa mulher, ela era, pela tradição judaica, ela era uma mulher que estava numa situação de imundícia. Né? Ela não podia estar vivendo em comunidade, ela não podia estar num lugar onde houvesse aglomeração de pessoas. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Cristo e dos milagres que ele estava operando. Sabe o que aconteceu no coração daquela mulher? Foi gerada uma porção de fé tão extraordinária que ela disse o seguinte: eu vou me aproximar dele, eu não vou tocar nele não, para que eu não torne ele impuro, mas eu vou colocar não somente na orla das suas vestes, porque se eu puser as mãos somente na orla das suas vestes, ali já é o bastante para que eu seja curada. A Bíblia diz que ela vai passando pela multidão e ela simplesmente toca na veste de Cristo. Interessante que ele faz uma pergunta: quem me tocou? Quando ele diz isso, as pessoas dizem para ele: mas Senhor, tem tanta gente te oprimindo aqui, a multidão está te comprimindo, está indo junto contigo. E tu pergunta: quem te tocou? Só que Jesus fala algo muito interessante, diz assim: olha, alguém me tocou diferente. Não foi um esbarrão por acaso. Né? Alguém não passou e simplesmente encostou a mão em mim. Já viu no centro do Alcântara, quando você passa, aquela galera tudo andando para lá e para cá? Né? Na hora de atravessar o sinal, então é beleza, para esbarrar um no outro. Aquilo ali é um esbarrão. Né? Mas aquela mulher, ela teve uma atitude de fé. Ela tocou com fé. Ela falou: se eu tocar, eu não preciso tocar nele não, só na veste é o bastante. A fé que foi gerada no coração dela já disse para ela que o milagre chegaria através daquele momento, daquela atitude. Então, quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aí Jesus explica por que ele perguntou aquilo. Ele diz assim: olha, alguém me tocou diferente, me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia relata que aquela mulher foi curada exatamente naquele momento. Quando Jesus fica ali aguardando que ela se denunciasse, né? Ele está esperando, ele não chamou a atenção dela: mulher, para você não. Deixou ela à vontade. Por quê? Porque Deus deixa a atitude do homem. Deus não opera um milagre na sua vida se você não quiser. Deus não se manifesta se você não permitir. A glória de Deus, ela se dá na tua vida quando você dá um passo para Ele. Observe que Jesus, até então, ele não chamou a atenção dela para mostrar que foi ela que foi curada. A Bíblia diz que ela se joga aos pés de Cristo e diz: Senhor, fui eu que te toquei. Quando ela se denuncia, sabe o que Jesus fala para ela? Mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Olha que coisa tremenda. Irmão, a Bíblia chama a mim e você de cooperadores com Cristo. Sabe o que é cooperador? Aquele que ajuda, aquele que colabora, aquele que faz a sua parte para que algo aconteça. Já viu piloto e copiloto? O copiloto está ali como ajudante, mas ele é importantíssimo ali ao lado do piloto, para que aquele voo seja bem sucedido. E quando eu e você nos colocamos diante do Senhor, nós precisamos colaborar com a nossa fé para que o milagre aconteça. E a nossa partícula de colaboração é muito pequena, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé não precisa nem ser tão grande assim. Somente do tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus diz? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele apontou para o monte e falou: dirás a este monte, levanta-te e precipita-te ao mar, assim será feito. Se a fé que foi gerada no teu coração for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você pode ver muita coisa boa acontecer na sua vida. Deus pode operar muitos milagres na sua vida. Eu acho que eu já contei um testemunho que eu vivi na minha vida aqui. Tinha um senhor na rua de cima, na mesma quadra que eu morava, e aquele moço caiu enfermo em casa. E já tinham levado ele ao médico várias vezes, e tomando uma série de remédios, vários procedimentos, e nada parava as dores que aquele homem sentia.
Aquele homem se contorcia dia e noite de dores em cima de uma cama. Ele já não estava aguentando mais de tanta dor. Ele chamou a esposa dele e falou assim: faz um favor para mim. Vai naquela rua de baixo, chama aquele pastor que mora lá embaixo, pede ele para vir aqui em casa orar por mim. Porque ele usou essas palavras. Eu tenho certeza que se ele vier aqui, Deus vai me curar através dele. Ela olhou para ele e questionou. Ela falou: meu filho, a gente tem um pastor. Nós temos um pastor, ela falou. Aí ele falou assim: olha, eu não sei por que eu estou te dizendo isso, mas eu sinto que se ele sair da casa dele e vier aqui em casa orar por mim, Deus vai me curar. Era a fé dele que dizia isso. Ela foi lá em casa, pediu para uma vizinha me chamar, que era sobrinha dela. Ela me chamou, me contou o caso, eu fui lá na mesma hora. E quando eu entrei na casa dele, irmão, do portão eu escutava o gemido daquele homem. Eu entrei, ela me direcionou até o quarto, eu cheguei lá e comecei a conversar com ele. Ele mal falava de tanta dor que ele sentia, o homem não estava nem raciocinando direito. E eu peguei a palavra de Deus e comecei a falar sobre cura, comecei a ler versículos bíblicos que falam sobre cura, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, para que o coração dele se enchesse de fé, para que ele cresça, que o milagre podia alcançá-lo naquela hora. Naquele momento, quando eu comecei a lançar aquela palavra sobre ele, e levantei um clamor e orei e saí do quarto. Aí ela tinha preparado um suco lá, me deu um suco, eu sentei na sala e comecei a conversar com ela. Perguntei quanto tempo ele estava assim. Ela mal começou a falar. Ele apareceu na porta entre o quarto e a sala em pé e disse para ela assim: eu não falei para você que se esse homem viesse aqui orar por mim eu iria ser curado? Irmão, não é porque eu tenho mais fé do que os outros, é porque a fé que estava no coração dele dizia que seria assim que iria acontecer. Observe uma coisa: Cristo, quando curava as pessoas, ele não dizia a minha fé te curou, não. Ele dizia a tua fé te salvou. Foi a tua fé. Irmãos, o impedimento para Deus agir está no meu e no seu coração. Nós é que limitamos o poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso, ele está sempre pronto a fazer milagre na vida daquele que crê. Se eu e você praticarmos a nossa fé, nós veremos muitos milagres acontecerem, porque a fé remove montanha, não é, pastor? Quando eu e você cremos, temos convicção, Deus faz milagres. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? A palavra de Deus fala de um homem chamado Abraão, que foi chamado, arrancado do meio da sua parentela, onde Deus dá uma ordenança para ele, dizendo o seguinte: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Terra que eu vou te mostrar? Não sei nem que terra é essa. E pior, quem é esse Deus que está me chamando? Ele não sabia, irmão. Ele não conhecia a Deus. O Senhor aparece para ele e chama. Isso é o que é fé. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Jesus, quando entra na casa de um publicano, que aquele homem se arrepende, lembra de Zaqueu? A Bíblia diz que Jesus fala assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Olha só, Abraão foi lembrado no tempo de Jesus. Por quê? Porque foi chamado de pai da fé, porque era amigo de Deus, foi justo diante do Senhor. Ele entendeu que era um Deus soberano, poderoso, que tinha domínio sobre tudo, que estava chamando ele da sua parentela para ir para uma terra distante que ele nem conhecia. Mas quando ele obedece, Deus começa a se revelar muito mais ainda para ele. Deus falou para ele: olha, far-te-ei uma grande nação. Benditas serão as famílias na terra por causa de você. De ti sairão reis. Abraão, me agradei tanto da tua fé, da sua atitude, do seu comportamento, que se no meio do caminho, do percurso, alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar essa pessoa. Olha isso. Deus compra a nossa briga, irmão. Se você tiver alguma guerra, algum enfrentamento, Deus compra o seu barulho. Se você tiver fé nele. Quem mexe com você está mexendo com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você não é uma pessoa qualquer não, irmão. Você é alguém que Deus preza muito. Você é alguém que Deus tem em alta conta. Não se autodeprecie, não se menospreze.
Nunca diga que você não é ninguém, que você não consegue nada. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto lindo para a tua vida. Você é alguém muito especial. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou através do poder da sua palavra. Quando Ele vai criar um homem, Ele usa as mãos. Ele usa tempo, Ele investe tempo, carinho, dedicação. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação do Senhor. Alguém que foi criado para o louvor da sua glória. Você é muito especial, muito além do que você imagina. Quando eu andava sem direção, sem conhecer a palavra de Deus, eu não entendia isso. Isso não entrava na minha cabeça. Mas quando eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus, conheci o plano de salvação, o que Cristo foi capaz de fazer por mim, eu comecei a perceber o valor que há na minha vida. E desde então, eu tenho procurado transmitir esse valor para as pessoas que eu encontro. Eu me lembro que uma vez, eu estava vindo de um congresso de juventude. Eu estava com 3 meses de convertido, irmãos. Aquele congresso foi uma alegria tremenda. Encontrei um jovem que eu já conhecia há muito tempo no bairro, onde eu morava, sentado no meio-fio, drogado. E eu passei ali e comecei a falar do amor de Deus para ele, porque o amor de Deus estava tão contagiante, aquele primeiro amor, né? Eu sentei no meio-fio e comecei a falar para ele. Ele olhou para mim, irmão, drogado, e falou assim para mim, canta um hino para mim. Aí eu comecei a cantar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ah, irmão, quando eu cheguei no meio daquela música, ele começou a derramar lágrima, me agarrou pelo braço, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, escuta o que eu vou te dizer. Nunca mais você vai me ver assim. Às vezes a gente pensa assim, né? A pessoa fala isso, tá drogado, daqui a pouco vai até esquecer. Irmão, aquele menino no domingo seguinte foi para uma igreja, confessou Jesus como Salvador. Isso já fazem 37 anos mais ou menos. Esse menino hoje é um resgatador de almas. Nunca mais ele cheirou uma trilha de cocaína. Nunca mais acendeu um cigarro de maconha. Nunca mais se drogou, nem bebeu. Passou a viver uma vida diante do Senhor. E outro dia, ninguém me contou, não. Eu vi naquela rua ali, perto do Colégio Nova Cidade, que entra para Mutuapira. Eu estava entrando ali, eu vi ele pegando um menino que estava drogado, tinha acabado de crack. Ele pegou com as mãos dele, levou para dentro da casa dele, deu banho, deu comida e cuidou daquele menino. Aí eu passei, vi ele levando aquele menino, dei um sorriso para ele. Ele falou assim, varão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que coisa linda, né? Você vê alguém que foi resgatado por Jesus, agora está ali resgatando outras vidas. Sabe o que é isso? É fé. A fé faz isso, irmão. Faz você amar o mais vil pecador e dizer para ele, ainda há solução para a sua vida. Um dia um traficante me carregando dentro do meu carro, me levando, irmão, me sequestrando. Ele olhou para mim, eu falei para ele, olha, Jesus pode fazer uma obra na tua vida. Ele falou assim para mim, não, para mim não tem mais jeito não. Eu estou perdido, falou assim para mim. Eu falei, você está dizendo para você não tem mais jeito. Mas a palavra do Deus que eu sirvo diz que aquele que crê, que tem fé em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O moço derramou lágrimas naquela hora. Entendeu que Deus estava ali naquele lugar, naquele momento. Porque Jesus, irmão, na nossa vida, no ambiente em que a gente está, quando Ele está presente, Ele faz toda a diferença. E Jesus quer fazer uma diferença enorme na sua vida. Jesus quer mudar situações e cenários que você está vivendo. Muitas vezes você tenta, escute isso, Deus está falando aqui. Você tenta caminhar com seus próprios esforços. Você sabe, fica se debatendo, achando que você tem condições de caminhar sem Ele. Irmão, não tenta. Porque o próprio Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá. Procure caminhar com Ele. Procure entregar a sua vida nas mãos do Senhor. O Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a sua família, que você tome a decisão de estar na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor, gera essa fé no meu coração que o pregador falou nessa noite, que eu possa ter essa fé consistente, essa fé concreta em Ti, para que eu possa ver os Teus milagres acontecendo. E Deus vai fazer, irmão. Deus jamais deixa de se revelar àqueles que buscam a sua presença. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele usou a boca do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, para dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você crê nisso, dê um forte aplauso e glorifica o Senhor. Amém?